questões por dia para o Benjamin. Quando eu perceber que ele está fazendo essas 5 questões com habilidade, eu vou tentar a sexta. Benjamin não se adaptou à sexta questão. Então, vamos trabalhar para que o Benjamin consiga a sexta questão. Então, sempre tentando aumentar o nível do aluno, de pouquinho em pouquinho. Já o Francisco não consegue realizar 5, ele só consegue realizar 3. Então, eu não posso exigir do Francisco 5 questões por dia se ele só consegue fazer 3. Isso é adaptação, tá? Então, ela precisa ser singular nesse sentido. Nós sabemos, por exemplo, que o autismo é uma, vamos dizer, é porque eu não gosto da palavra anomalia, por mais que as pessoas utilizem com frequência, mas eu não gosto, eu acho pesada. Mas é uma disfunção de vários genes, não é verdade? E a gente não sabe qual exatamente foi o gene que foi prejudicado no Benjamin. Por isso que alguns médicos, alguns neurologistas pedem exame de imagem, né? Para justamente ver a diferença cerebral e ver em que parte do cérebro foi afetada. Por quê? Porque a gente sabendo qual a parte do cérebro foi afetada, a gente consegue ter uma ideia do que está acontecendo com o Benjamin ou do que pode vir a acontecer. Por exemplo, lobo frontal. Olha aqui, né? A gente percebe pelas imagens que foi bastante afetado. Então, possivelmente, ele vai ter dificuldade na linguagem verbal, ele vai ter dificuldade na socialização, né? Ele vai ter dificuldade em entender o que as pessoas falam. Então, tendo essa probabilidade, a gente já vai trabalhar em cima dela, certo? Para que a gente amenize as consequências desse prejuízo. Por isso que o exame de imagem é importante. Mas deixando claro que o exame de imagem não mostra transtorno, tá? E não é obrigatório também, gente. Não. Como a Samira falou, a escola às vezes exige, né, um laudo fechado, né, de autismo ou de outra coisa. Agora sim, Samira, é necessário um laudo, digamos, um relatório médico exigindo esse material adaptado, ou a mãe, como eu disse, na pandemia, muitas mães perceberam essa necessidade, aí liga para o colégio, marca reunião, conversa sobre isso e já a mãe solicita. Não precisa. Vamos olhar aqui um caso. Lembra que eu disse que material adaptado não é só para quem tem deficiência? Imagina você ter um filho típico, certo? Ele não tem nenhum tipo de deficiência, é excelente aluno, enfim. De repente, ele escorrega, cai e quebra o braço. Quebra a mão, enfim. E aí, ele é destro, ele só sabe escrever com a mão direita, mas a mão está enfaixada, ele não consegue escrever. Está na época de prova bimestral. E aí, eu vou precisar de um laudo médico para provar que o meu filho não consegue escrever? Não. Eu vou à coordenação, converso e peço que ele faça a prova oralmente. É um direito que eu tenho. Então, isso é material uma forma de adaptar, né? É uma adaptação. É porque a gente pensa muito, quando a gente fala material adaptado, a gente pensa apostila, livro. E eu li alguma coisa, eu não me lembro aonde. Você falou da cadeira. Aí eu me lembrei, olha, a gente está falando de apostila, a gente falou da prova, que pode ser oral. Ela falou da cadeira, que é a cadeira adaptada. Muitos têm aquele apoio de pé, né? Porque eles não gostam de ficar com o pezinho balançando, né? Por causa daquela noção de espaço, então aquele apoio de pé que dá aquela segurança. E eu me lembrei que essa adaptação, gente, até no quadro, na lousa, no quadro branco, porque muitos autistas, aqui falando de autismo, eles só entendem e aprendem aquela letra bastão, que é a letra maiúscula. E muitas vezes a professora escreve na letra aqui, cursivazinho, e eles não têm essa referência. Que esse Rzinho aqui é um Rzinho, corresponde ao R maiúsculo. Então, eles não entendem isso. Então, eu já ouvi isso, que quando tem esse caso, né, e essa necessidade de adaptação, a professora ou tem que fazer essa correlação, ou tem que escrever, como se fosse escrever para ele o material adaptado em letras maiúsculas. Material adaptado, na verdade, é tudo e qualquer coisa que a criança necessite. Por exemplo, a criança não tem a coordenação motora muito firme e ela não consegue ficar com o caderno ou a apostila em cima da carteira. Então, existe um velcro que gruda, né, esse livro na carteira. Material adaptado. De repente,
a criança precisa de um aumento de lente, né? Ela tem baixa visão, tá? E aí a lousa, ela é adaptada, material adaptado, tá certo? Ou então um óculos, né, que aumente aquela lente, é material adaptado. Então é tudo e qualquer coisa. E vai do mais barato ao mais caro, tá? Vai do mais barato, como você pegar um pedacinho de elástico, tá? E colocar na mão da criança e você pegar, como você comprar o computador de alta tecnologia, né? O mais top que tem no mercado para fazer uma tradução, tá certo? Então, tudo isso é material adaptado. E aí, como eu disse, depende da necessidade da criança. A gente não tem como fazer uma lista. Autista precisa disso, 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 disso. Não tem como. A gente tem que ver a necessidade da criança. Por isso que a escola tem que estar preparada, tá? A escola tem que estar preparada para essa adaptação. E quem faz esse material adaptado? Que a gente já viu a necessidade, a gente já viu que não precisa de laudo, gente, para requerer. Ou uma necessidade que surge no meio do caminho, como a Samira deu exemplo de quebra de braço, ou uma necessidade que a gente já vem acompanhando com a condição neurológica do Benjamin. Aí a mãe percebe, né? A escola percebe, eu chego e falo. Então a escola que tem que fazer esse material adaptado. A escola faz material adaptado. Muitas vezes os pais também compram para facilitar. Por exemplo, né, o adaptador de lápis. Então a criança também usa em casa. Eu mandei, como eu vi que ele estava usando em casa, aí eu mandei no estojo da escola já. Pronto, é uma coisa que facilita. Então não custa nada os pais fazerem, é obrigação da escola ter, tá certo? Ou providenciar. Mas existem alguns materiais que os pais colaboram com a escola até para facilitar o processo do seu filho e dar, né? Como esse adaptador de lápis, às vezes o velcro. E em casa, né, você às vezes percebe uma coisa, né? Por exemplo, até antes, né, do que os professores e tudo. É porque muitas vezes, gente, isso aqui não é uma competição, né? Isso aqui, quanto mais a gente resolver em parceria, né? E quanto mais a gente for amigo da escola, melhor. Então, não é porque eu percebi que meu filho precisa de um adaptador, ou eu conheci, né, na terapia um adaptador, e eu resolvi testar e deu certo em casa, que eu vou usar só em casa e não vou compartilhar isso com a professora. E pelo contrário, eu aqui em casa, quando a psicóloga me dá um feeling, um feedback, alguma coisa, eu corro para a escola para falar. Então, essa questão do adaptador, eu comecei a treinar aqui com a psicóloga e tudo, e eu vi que ele estava gostando, estava facilitando a vida dele. Aí eu corri, comprei, botei dentro do estojo e mandei para a escola. E eu disse, olha, e tem a opção, você perguntar, Benjamin, você quer fazer com adaptador ou sem adaptador? E ele já responde, né? Não, eu quero fazer com. Ou sem, aí ele bota, ele tira. Então isso, gente, é a parceria da escola e da família, né? Então, quem solicita pode ser a mãe, não precisa de laudo, quem faz é a escola. E se a escola não fizer, gente, eu já li aqui o artigozinho, é lei e é obrigatório. Eu já vi muitas mães que têm trabalhos, né, por fora com psicopedagogas, que a psicopedagoga já tem esse trabalho, já conhece, né, o aluno e quer fazer com ele, né, já com ela, o material leva a apostila e ela já faz, ela faz por fora. Né? Eu fiz até um orçamento desse, porque eu não vejo ainda essa necessidade do Benjamin, de material adaptado. Mas eu pesquisando e tudo, e fiz orçamento, e eu perguntei como funcionava. E ela disse que tinha que falar com a escola, né? Até a psicopedagoga, que era um serviço que você iria contratar por fora, ela quer fazer essa parceria com a escola, de conversar e tudo, e ver, como você disse, o que é, qual é o déficit e onde a gente precisa trabalhar melhor, né? E eu acho que quando ele é feito, seja material adaptado, plano de ensino individual, é feito em parceria, família, escola e as terapeutas, né, na medida do possível, só quem vai sair ganhando é a criança, né? É o aluno. É verdade, é a criança. E aí também fica outra dica, né? Quando você for matricular o seu filho na escola, pergunte se tem uma psicopedagoga na escola. A psicopedagoga não vai fazer terapia com seu filho, tá? Não pode. Psicopedagoga institucional não pode fazer terapia, tá? Essa é a psicopedagoga clínica.
Mas a psicopedagoga vai passar para os professores todas as instruções necessárias, vai dar todo o apoio, inclusive na adaptação de material, ela vai auxiliar, tá certo? Ela vai orientar, ela vai analisar o seu filho, ela vai observar o seu filho. Então, às vezes, pelos estudos que são diferentes, tá? Professor tem um tipo de estudo, psicopedagogo tem um tipo de estudo, o olhar é diferente, tá bom? Então, esses olhares, eles não competem entre si, eles se complementam, né? Foi muito interessante o que a Cristina disse, não é competição, é ajuda mútua. Então, o que acontece? Pergunte se nessa escola tem um psicopedagogo, porque existe uma lei, eu não sei de cor, 513, eu não sei de cor, mas existe uma lei que diz, né, para ter um psicopedagogo institucional ou psicólogo, então a lei não é clara. Como ela não é clara se é para ter os dois ao mesmo tempo ou a escola escolher um, a escola escolhe o psicólogo. E aí, nem toda escola tem um psicopedagogo e nós estamos na luta, tá? Para que seja legalizado e exigido um psicopedagogo institucional. É de fundamental importância esse psicopedagogo, tá? Porque tudo isso que nós estamos falando, certo? Tem o olhar dele, que é um olhar clínico, que é um olhar profissional. O seu filho vai estar muito melhor assistido, tá? Então, vamos procurar também, como família, forçar um pouquinho a barra da escola. Cadê o psicopedagogo? Eu vou me sentir mais tranquila se tiver uma psicopedagoga aqui, que possa auxiliar o meu filho. De repente, a professora não sabe como agir num gatilho, né? O seu filho tem um gatilho. Caso alguém esteja assistindo e não sabe o que é gatilho, é uma crise, tá? Antigamente se chamava de crise, hoje se chama gatilho. Então, seu filho tem uma crise e você como professor nunca viu, não sabe como agir, o psicopedagogo sabe. Olha